A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 convidados especiais para variar. Marta Leonardes, que é Head de Sustentabilidade no BTG Pactual e também é sócia do banco. Nós temos Pedro Thompson, que é CEO da Aliança, e temos também o presidente do Conselho da Animal Educação, Daniel Castanho. Nós hoje vamos falar sobre educação, saúde, responsabilidade social e muito mais, porque esses temas eles chamam outros assuntos que são importantes também para nós, para o Brasil, para as suas empresas. Eu vou começar pela Marta, já que hoje nós estamos numa situação em que responsabilidade social é algo importante para todas as empresas. E eu queria saber o seguinte, você, Marta. Hoje eu sei que o BTG tem muitas ações de voluntariado, mas como é que isso se dá dentro do banco? Porque uma coisa é fazer, digamos, uma doação para algum projeto, mas outra coisa é envolver os colaboradores dentro desse processo. Como é que é isso? Bom, Luiz, obrigada pela participação no programa, obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. Bom, vou voltar um pouquinho, porque acho importante a gente falar da responsabilidade das empresas para transformar e impactar a sociedade. Isso, pós-pandemia, se tornou obrigatório, mas as empresas já olhavam para isso antes, mas eu acho que elas não se organizavam, todas as empresas, da forma como elas passaram a se organizar pós-pandemia. E no BTG não foi diferente, todo mundo fazia suas ações de responsabilidade social aleatórias, então cada um fazia do seu bolso, a empresa fazia também, aonde achava gargalo, onde achava importante, e não tinha não era uma ação conjunta. E quando a gente começou a olhar para isso de uma forma conjunta, aquilo aumenta muito mais a força o que você consegue fazer. Então a primeira coisa que a gente fez, isso você pode fazer tanto para as famílias, quando estão escolhendo o que elas querem fazer, ou também dentro das empresas, definir o seu pilar de atuação. Porque existem diversas causas, existe educação, saúde, existem os animais, existe de tudo. Mas você tem que decidir o que você quer fazer, você não vai conseguir abraçar todas as causas. E aí você começa a trazer esse significado para as pessoas. E quando eu falo que a gente fala para as pessoas e também para as famílias, porque hoje quando a gente faz assessoria filantrópica gratuita para as famílias, é importante também a família entender o que ela quer fazer, um pilar, para que isso possa passar de geração em geração. Então no banco, como é que a gente envolveu os funcionários? Eu lembro que eu comecei a contratar um time, então é importante também você ter um time sênior, para tratar disso, não deixar de lado, porque daí você começa a ter uma atuação realmente relevante dentro da empresa. E a minha primeira preocupação acho que a gente tem que falar para fora o que a gente está fazendo. E essa minha colaboradora maravilhosa, ela falou, olha, antes de ir para fora, eu fiz uma pesquisa de campo aqui quando eu entrei, e os seus colaboradores não sabem o que vocês fazem. Falei, ixi, então a gente tem um problema primeiro. Então falar para fora, deixa eu arrumar a casa. E aí a gente então pegou essa pesquisa, entendemos onde tinha uma linha de atuação, onde todo mundo tinha um propósito em comum, então era educação, o nosso pilar, o pilar do BTG é esse, junto com o empreendedorismo, porque depois da educação a gente fomenta o empreendedorismo daqueles que passaram pelo processo. Mas enfim, então a gente entrou nisso, qual que eram as nossas linhas, e aí eu testei isso com alguns dessas pessoas que sempre trabalham no terceiro setor. Peguei o Preto Zezé do CUFA, quero aprender com você, o que eu posso fazer melhor? Edu Lira falou, você tem que bater no que vocês têm de melhor, que é conhecimento, você tem que dar conhecimento para essas organizações. Então a gente foi humildemente aprendendo, ouvindo, e aí a gente foi montando essa estratégia mesmo. Aí a gente limpou tudo que a gente fazia, e aí é um processo de desinvestir, que você tem que ter essa responsabilidade no terceiro setor. E tudo isso eu estou falando para falar como que a gente organizou. E aí sim, eu estava pronta para chamar os colaboradores para se envolver nos projetos.
Então, daí a gente começou a montar esses projetos do BTG, projetos próprios, onde a gente teria a força do colaborador. E o colaborador poderia doar tempo, dinheiro e conhecimento, ou os três, dependendo do momento de vida que ele estava. Ou tem gente que não quer doar tempo, nem conhecimento, mas quer doar dinheiro. Tem gente que pode doar os três, tem gente... E aí a gente começou, eu falei, posso fazer um programa de voluntariado? Cara, ninguém vai querer fazer isso, tal. Eu falei, não, vamos tentar. E, cara, a gente ganhou o prêmio de melhor empresa de voluntariado esse ano. A gente tem dos 6 mil colaboradores, 3 mil voluntários. Uma coisa que foi importante, que eu fui aprendendo, é que não adianta eu ter voluntariado só de um cargo. Eu tenho que ter alta liderança envolvida, porque senão desestimula o restante. A pessoa fala, bom, isso daqui não é para eles, então pode não ser para mim. Então tem esse aprendizado que a gente foi cada vez mais envolvendo a alta liderança. Então dos 30 membros do comitê hoje, a gente começou com um membro doando seu tempo. Eu queria tempo deles, eu não queria dinheiro. Era ruim, eu queria tempo. Porque era o mais sacrifício, era o mais doloso para eles do que o dinheiro. E aí eu também fui montando o projeto que eles pudessem doar. Eles não dão aula de mentoria de 6 meses, eles dão mentoria de uma aula. Eles têm que preparar uma aula e dar essa uma aula. Mas, enfim, é importante. E aí a gente foi crescendo esse voluntariado dentro do banco e tornou essa força de pessoas que são apaixonadas pelo projeto, aumentou no RH o nível de satisfação delas no trabalho, porque elas querem ter um propósito, elas querem ter onde trabalhar, e, enfim, e estarem envolvidas com aquilo. E a gente faz a diligência daquelas causas e entrega para elas. Então, acho que é um ganha-ganha de todos os lados. E aí, esse ano, a gente se sentiu preparado para começar a atuar para fora. E quais são as áreas que vocês estão atuando mais? Olha, primeiro a gente criou um programa chamado BTG Soma, porque na pandemia a gente percebeu que as ONGs elas não estavam preparadas, a de médio porte, que a gente apoiava antigamente só com leis de incentivo, e hoje a gente tem budgets para a área de responsabilidade social. Então, além de ter um time sênior, a gente tem um budget, e essa área de responsabilidade social responde direto para o CEO e para o chairman do banco. Então, eles estão envolvidos diretamente nas causas. Então, isso é super importante para a perpetuidade, na minha cabeça, isso dentro de uma empresa. E aí, a gente começou, então, a gente viu esses gargalos, que as ONGs não tinham acesso às pontas. Então, na pandemia, elas não conseguiam acessar, elas não tinham histórico ou não conseguiam levar a nossa doação para a ponta. Então, eu falei, bom, quando acabar esse momento de pandemia, a gente tem que ajudar isso. Então, ver qual que de fato são as deficiências. A outra coisa que a gente percebeu, educação financeira, que as próprias ONGs que a gente apoiava tinham os adolescentes, antes deles entrarem no mercado de trabalho, a gente podia dar o conhecimento de educação financeira básica para eles. Então a gente criou cursos de educação financeira para eles, de 5 meses, para aqueles que têm de 15 a 20 anos fazerem. E aí depois mulheres das comunidades. Os Preto Zezé me ensinou, durante a pandemia, que as mulheres eram as líderes das casas nas comunidades. Então, essas mulheres, elas são o sustento da família. Então, eu pensei, bom, também podemos dar conhecimento para elas e ajudar elas nesses negócios. E são pequenas coisas, por exemplo, a embalagem do produto, ajudar a organizar financeiro, ajudar a fazer um planejamento antes, essas coisas que a gente poderia dar através de conhecimento. Então, a gente criou essa aceleradora de ONGs, que é o BTG Soma. A gente tem um programa de educação financeira, mais de 1.000 crianças adolescentes, passaram por esse programa. E a gente criou esse programa de mulheres empreendedoras, onde a gente tem esse curso de 5 meses para elas. E aí a gente agora compra o produto delas. Então todos os gifts do BTG Pactual são das mulheres empreendedoras que passaram pelos nossos negócios. A gente traz o negócio de volta para as nossas ações do banco. Então é um 360, cara, a minha preocupação. Não ir lá e doar dinheiro e ir embora. Eu carregar essas pessoas comigo, no impacto que eu consigo fazer. Agora, tem também uma iniciativa que é dos acionistas, que é super importante, que é a Intelli, e da qual você, inclusive, é uma das doadoras. Eu queria que você contasse um pouco dessa iniciativa para a gente fazer uma ligação com o Daniel. A Intelli aconteceu que foi uma demanda, eu acho que, como eles contam, foi uma demanda, eles foram para lá fora falar com os investidores, e os investidores falavam, a gente não vai investir no Brasil porque não tem mão de obra em tecnologia e engenharia suficiente no Brasil. E aí depois, Pedro conhece bem essa história também, eles viram que isso era verdade, bom, vamos fazer isso a gente. E aí eles investiram 200 milhões de reais, né, os sócios e os seus acionistas principais ali na Intelli, na construção da Intelli. E é um programa que tem 50% dos alunos de bolsa, 100%, e 50% dos alunos sem bolsa, né? Então é um mix realmente, onde o que vale é a meritocracia. E eu acho que o que é primordial ali, que o processo de seleção,
ele é inclusivo, porque não é só uma prova, porque se fosse uma prova, ele não incluiria as pessoas que não têm acesso à educação. Então, na verdade, ele tem também um trabalho em grupo durante a seleção e tem também um questionário do seu histórico. E aí isso daí você equilibra, não só a melhor nota, tem que ter o conjunto dos três. E aí, assim, a gente também, nós e outros clientes, doamos e apoiamos os alunos diretamente, e a gente faz uma análise ali na faculdade, que é a Faculdade de Engenharia, Tecnologia e Liderança. E se eles precisam de bolsa e tal, e mantém aquele proporção de 50%, 50%. E nosso maior desafio ali, na verdade, é trazer os alunos das outras faculdades para lá, né? Os que passaram na USP, na Intel, no ITA, INSPER, etc. Por que eles não vão para essas faculdades e vão apostar numa faculdade nova? Porque é uma faculdade diferente também, de trabalhos em grupos, tem uma nova proposta de ensino. Mas está indo super bem, é a segunda turma já, e o programa está um sucesso. Bom, eu aconselho todos que estão vendo a gente de dar uma olhada nesse projeto. De tempos em tempos, acho que toda quinta-feira, o Roberto Salluti, que é o CEO do banco, ele recebe grupos para mostrar como é que funciona e é espetacular. Eu tenho certeza que quem tem o interesse de doar tempo e dinheiro para algum projeto pode se interessar muito na Intel. Com certeza. Tem uma experiência interessante da Intel relacionada com os alunos, que é a seguinte: eles têm uma cantina ali no campus, mas resolveram fazer um Honest Bar. E o Honest Bar é o seguinte: as coisas estão lá e você paga e o que você consome, mas não tem ninguém supervisionando. Bom, o pessoal da Intel disse: olha, no dia em que não casar o caixa com a quantidade de mercadorias que saiu, então a gente vai fechar. E no primeiro mês, estava todo mundo curioso para saber se tinha casado caixa com a circulação de mercadorias ou não. Bom, o fato é que não só casou, como tinha mais dinheiro no caixa do que deveria. Depois de um ano, não casou. Tinha menos dinheiro do que deveria. Então, a Intel resolveu desativar o Honest Bar. E daí o que os alunos fizeram? Não, vamos assumir o Honest Bar. E hoje ele existe, mas as mercadorias, os lanches que estão lá, são dos próprios alunos. Então é interessante porque, como você tem essas aulas de liderança, de empreendedorismo, os próprios alunos absorveram a iniciativa e hoje eles que correm o risco. Então, bastante interessante, né? Muito legal. Daniel, como é que você vê primeiro essa iniciativa do BTG, principalmente porque é um jeito diferente de ensinar. As classes elas são formadas em triângulos, né? As pessoas ficam juntas, você tem uma interação tecnológica. Como é que é o futuro da educação e se esse jeito de ensinar da Intel está alinhado com o que você pensa? Bom, primeiro, enorme prazer estar aqui com vocês, né, discutir, conversar sobre esses assuntos, como você colocou. A Marta estava falando, já estava anotando aqui, lembrando de um monte de coisa que a gente faz também. Mas, Aloysio, é indiscutível, né, que a gente passa pela maior revolução da educação, quem sabe, da história. E, inclusive, a gente estava conversando, saiu um censo recentemente, dizendo que o ensino à distância cresceu muito mais em relação ao ensino presencial. Né? Não sei se você chegou a ver, e se vocês chegaram a ver e tudo mais. Inclusive entre a formação de professores. Isso, né? Principalmente em relação à formação de professores, né? Os cursos de pedagogia, a maioria são à distância. E aí começou uma grande discussão, e o que é o meu ponto de vista? Meu ponto de vista é que a aula presencial, como ela está hoje, ela não faz nenhum sentido. Quer dizer, o aluno, ele trabalhar o dia inteiro, ele pegar um ônibus, ele ir lá comer alguma coisa rápida na cantina, para assistir uma aula de um professor lendo um PowerPoint, coisa que ele poderia ver da casa dele. Então não é que o ensino à distância está crescendo demais. O ensino presencial é que não está fazendo sentido. Então o que a gente precisa é reinventar o ensino presencial. Toda a discussão, quando a gente está falando sobre a mudança da sala de aula, todo o foco está na sala e não na aula. Né? Todo o foco está agora como que eu vou dar a mesma aula do professor ficar lendo um PowerPoint e tudo mais, transmitindo conteúdo
o aluno ele tem que fazer uma prova essa que tem gabarito. Se tem gabarito, cabe no algoritmo. Se cabe no algoritmo, a inteligência artificial vai roubar, então, essas vagas, esse aluno que está sendo preparado para algo completamente obsoleto. Então, o modelo da Intel, que é um modelo baseado em projetos, quer dizer, então você tem algo que antes é o PBL, que é o Project Based Learning, quer dizer, então é baseado em projeto. E hoje, a evolução disso seria o CBL, que é o Competence Based Learning. Né? Assim como é feito na Intel, e vocês têm algumas referências, a gente tem feito isso aqui na Ânima também. Então a gente reinventou completamente os currículos. Os currículos hoje eles não têm mais disciplina. Tá? Então o que eu quero falar assim, não tem mais estatística, teoria TGA, cálculo e tal. Você tem hoje análise de projetos, análise de business plan, tal. É tudo baseado em competência em cima de projetos de verdade. Né? Então, primeiro você traz um projeto, você inspira e provoca os alunos, para que depois eles vão atrás desse conteúdo, seja à distância, seja vídeo, seja ali na sala de aula mesmo, seja em comum com os outros, para que depois aquilo tenha significado. Você está dando significado para aquele conteúdo e não simplesmente o professor está dando uma aula que ele não sabe nem para que vai servir aquilo. Ele já sabe para que vai servir. Então ele já sabe que para fazer a análise do business plan ele tem que calcular o retorno do investimento, ele tem que fazer algumas contas, ele tem que analisar passivo e ativo, analisar dívidas, e aí sim ele entende o porquê daquilo, e aí tem significado, aí ele vai atrás. Pergunta leiga, você faz isso desde o início? Desde da pequena formação, ou você muda a partir do momento que ele tem conhecimento do porquê é um business plan? Não, a gente vai fazendo isso o tempo inteiro, desde o início. É claro que os projetos iniciais, sim, você tem que dar uma base e ele vai provocando, até que você vai pegando, ele vai fazendo projetos mais complexos. Tá. Agora, o que é a evolução disso? Ele chega a ponto de ir buscando sempre projetos, ele pode ir buscando projetos, digamos assim, sempre algum tema. Né? Então ele quer entender o business plan da farmácia, o marketing da farmácia, o RH da farmácia, porque ele tem um interesse depois em trabalhar, em empreender numa farmácia. Ou ele pode pegar e calcular a análise de business plan da farmácia, do supermercado, da escola, e aí ele vai ser um especialista naquilo. Ele pode se especializar, ele vai definindo o percurso formativo dele dentro da universidade. Agora a gente faz isso com currículo de moda, a gastronomia, a engenharia, a direito. Porque todos precisam, né? Todos precisam. Na prática, sim. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é de reinventar e a educação. Quais são as grandes dores da educação, né, que a gente tem que enfrentar dentro da universidade? Uma, as pessoas não têm significado nenhum do que ela está aprendendo, ela não sabe por que está aprendendo aquilo. E tem um outro ponto que conversa muito com o que você estava trazendo, que é o seguinte: as redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. Então aí você fica pensando, todo mundo pensa igual a mim. Né? Todo mundo quem? Todo mundo seus likes. Que faz parte da sua rede. E aí aumenta a intolerância. Né? Eu sempre digo que você vai para a escola para conflitar os seus próprios pensamentos e a partir desse conflito você evolui. Então, o saber ouvir não é escutar na boca do outro o que você pensa, é escutar algo diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. E esse é o verdadeiro papel da escola. Então, a questão da diversidade, a questão de trazer espaços que não são comuns ao que você efetivamente convive, é fundamental. Então, a diversidade, a gente tem feito isso, para finalizar, fazendo um desafio maior ainda, que é tem algumas dessas UCs que a gente chama de unidade curricular, elas são core. Eu falo core o quê? Core ser humano, né? Não é core daquela área. E aí você tem pensamento crítico, pensamento analítico, storytelling, capacidade, enfim, né? Ética e tudo mais. E aí a gente coloca na mesma sala alunos de engenharia, aluno de medicina, aluno de moda, aluno de, enfim. E isso é muito legal, porque você amplia a diversidade. Ô Pedro, você que foi CEO da Estácio, e também quando você foi CEO da Exame, você introduziu um programa de educação também. Como é que a tecnologia fala com isso que o Daniel está falando? Primeiramente, super obrigado a Luiz, Marta, Daniel, estar aqui. Foi um privilégio estar aqui falando, ainda mais agora também de educação. Aprendi muito com o Daniel nos meus tempos aí de operando educação, operando a Estácio. Na verdade, tecnologia é o grande enabler. Tecnologia é o que vai encurtar esse caminho, tá?
Vou fugir um pouco aqui de educação, vou falar de saúde, depois a gente volta para educação, Aloysio. Tecnologia em saúde hoje, tá? Saúde, a gente tem um nó estrutural, que é a paridade entre vidas que a gente tem na saúde suplementar e vidas que a gente tem no SUS. Hoje, a saúde suplementar, em torno de 50 milhões de vidas. Quando a gente olha dos últimos 20 anos, esse número varia pouco. Então, de fato, a gente tem um nó estrutural. E, por outro lado, é muito bom a questão do SUS, porque assim, o Brasil é um país que faz muita coisa boa, mas infelizmente faz muita coisa boa para poucos. E o SUS é um caso à parte. O SUS, de fato, a gente conseguiu escalar ali um modelo de gestão de alto impacto, alta adesão, alto engajamento. Mas tecnologia é o que vai, de fato, encurtar. Um exemplo hoje, tá? Na saúde, especificamente. Hoje, a gente opera, aqui no caso da Aliança, ressonância magnética em Paraupebas, que é no extremo norte do Brasil, num escritório aqui na zona sul de São Paulo. Então, quer dizer, isso daí só é permitido em função da tecnologia. Você pega quanto custa um hemograma de 15 anos atrás para agora, o custo é mais ou menos em torno de 20% do que custava o custo de um exame de hemograma. Então, de fato, tecnologia é o grande atalho para qualquer tese que a gente precisa democratizar conceitos. E educação e saúde, sem dúvida alguma, vai em torno disso. O Daniel falou uma coisa muito oportuna, e Marta também, que é a questão do preparo do indivíduo para, de fato, sentar numa cadeira, de fato empreender, ou de fato ser um executivo. O Brasil, e a tecnologia é o que está permitindo isso, migrando de um modelo de educação que era simplesmente algo binário, ou seja, o sujeito só entrava na faculdade, só entrava na universidade porque ele ter um diploma de ensino superior ia permiti-lo ter uma empregabilidade e ter uma renda maior, para agora, de fato, não. A gente está aplicando ali, caso da Intel, caso da Ânima, está aplicando competência, está aplicando conhecimento. O sujeito não quer mais simplesmente ter o diploma ali e mudar a empregabilidade. Ele quer saber empreender, ele quer saber coordenar um modelo de negócio, ele quer saber ter uma função específica. E o grande enabler disso é tecnologia. Hoje em dia, tudo que a gente tem relacionado a sistemas de ensino, relacionado a simulações, etc., só é permitido com tecnologia. Eu fico vendo agora na pandemia, Aloysio, meu filho, ele ficou homeschooling na pandemia basicamente inteira. O moleque não perdeu absolutamente nada em relação a assimilar conteúdo. Nada, nada, nada. Isso daí há 10 anos atrás era algo absolutamente impensável. Bom, esse assunto aí a gente vai continuar depois desse intervalo, porque ele está muito bom. Vamos lá. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o Money Report aqui na BMC News e a gente estava falando antes da questão da pandemia, se os alunos perderam, não perderam nada com o ensino à distância. O seu filho não perdeu nada, agora a minha filha, eu tenho certeza que perdeu muita coisa. Ela é muito estudiosa e acabou recuperando, tal, mas algumas pessoas têm dificuldade em aprender através da tela, né? Como é que a gente faz para resolver esse problema? E além disso, muitas crianças têm dificuldade com a leitura, de se manter concentradas. Algumas preferem, inclusive, entrar no YouTube
aprender com videoaulas e depois ir para a prova com esse conhecimento. Esses são dois aspectos meio contraditórios. E como é que a gente lida com esse problema? Olha só, o Pedro falou um negócio que enfim, você estava comentando. A grande questão, Luísa, qual é a intenção do uso da tecnologia? Muitas vezes usa-se tecnologia para reduzir custo. E aí você acaba trazendo a mesma metodologia, mas simplesmente para reduzir custo. Porque o grande custo de uma escola é a quantidade de alunos por sala e quanto você paga o professor. Simples assim. Tá? Então, é nossa unidade ali de análise de custo. Então, o que você faz? Eu vou usar a tecnologia para, ao invés de ter 30, 40 alunos na sala de aula, eu vou ter 150, porque agora eu tenho acesso a isso. E muita escola, muita universidade usou a tecnologia para aumentar a quantidade de alunos da sala de aula, dando a mesma aula. A grande pergunta não é se o ensino é presencial ou à distância. Essa pergunta é uma pergunta obsoleta. A grande pergunta é como a tecnologia vai ajudar a melhorar o aprendizado do aluno. Então, entenda o seguinte, o professor, antes ele era aquele que era detentor do conhecimento e você fazia perguntas, o professor ele respondia e algumas das coisas ele falava, agora você vai na biblioteca pesquisar. Entenda que a tecnologia é a atual biblioteca. Né? O ChatGPT, ele é a atual biblioteca. Só que você vai ter que... O professor, qual que é o papel dele? Inspirar, provocar, ajudar o aluno a fazer as boas perguntas, para que daí ele vai atrás daquelas respostas e ele volta com outras perguntas. E o ambiente não é do professor ficar entregando o conteúdo, mas é do professor fazer a provocação. Por isso que a dinâmica, inclusive, da sala de aula, a estrutura física da sala de aula, não é mais aquela... Tudo bem, aquela carteira enfileirada, todo mundo ali assistindo o professor. Quando era transmissão de conteúdo, ok, aquele modelo fazia sentido. Hoje não é mais. Hoje a discussão, é a provocação, é você prototipar. Eu sempre faço uma pergunta. Se todo o conteúdo do mundo está de graça online, por que você vai para a escola? Você vai para a escola para outras coisas que não simplesmente ir atrás desse conteúdo. Você vai para a escola para se relacionar, para desenvolver, para ampliar o conflito de ideias. Então, a grande questão, e agora é o seguinte, eu acho que se de um lado a tecnologia é para esse aprendizado, do outro lado é para que você tenha dados e analise os dados e em cima dos dados você possa, então, aprimorar e evoluir. E aí, olha que você tem os dados e que o Aloysio, ele aprende, ele tem uma capacidade de concentração, ele aprende melhor sozinho, ele tem ali aquele momento dele, depois ele volta para a discussão. E a Marta, não, ela, ao contrário, ela trabalha em grupo, ela gosta de lidar com pessoas, ela gosta de lidar com gente, enfim, são perfis diferentes. Mas eu estou querendo falar assim, são perfis diferentes e aí você pode usar a tecnologia para deixar esse ensino cada vez mais personalizado. Personalizado no ensino do aluno definir o percurso formativo dele descobrir o que ele tem interesse, de despertar esse desejo para que ele entenda quem que ele é, o que ele quer ser. Porque às vezes ele entrou em engenharia, em administração, ou entrou na área de saúde porque ele era bom em biologia, mas não tem nada a ver. Ele, quem sabe, seja um empreendedor que gosta daquilo e ele pode mudar muito a carreira dele. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão de como você personalizar, entender quem você é, e aí sim você vai ajudando a cada um fazer as suas escolhas. E o que a escola tem que fazer é ampliar essa gama, né? Fazer com que o aluno possa fazer essas escolhas em relação a como ele usa a tecnologia. Durante a pandemia, nós tivemos um problema sério, que foi a interrupção do relacionamento dos alunos entre si, né? Muitos dos quais iriam começar a sua vida social. Mas a gente tem que entrar nessa questão, porque o relacionamento dos alunos, de uma certa forma, prepara essas pessoas para o futuro, quando elas têm que investir no networking. E o networking é um dos assuntos em que a Marta é especializada. Então, você, quando era estudante, também tinha essa preocupação, essa socialização, ou foi algo que surgiu mais na tua vida profissional? Não, eu sempre tive, porque eu sempre fui muito curiosa. Mas então, de conhecer da diversidade dos alunos, e até porque a escola que eu estava, ela tinha muitos alunos estrangeiros, e ela estimulava isso, então eu tinha muita curiosidade pela cultura de cada um e etc. Mas eu senti, na verdade, o desafio ao contrário, na pandemia, de ter que fazer tudo online. E enquanto você falava dessa
por que você vai na escola hoje, de fato buscar essa diversidade, estimular essa troca entre os alunos. Eu acho que é importantíssimo a gente fazer isso hoje, porque hoje a gente vê com as crianças, eu passei esse feriado aqui com 2 mini adolescentes, né, 12 e 13 anos, e eu brigo com a tela, eu tenho que tirar eles da tela. Eles se acostumaram durante 2 anos e não tinha como você fugir da tela. Então você tem que lutar contra a tela para fazer atividades ao ar livre, para você estimular a ver uma outra coisa, a brincar, fazer jogos, esporte e tal, e sair daquela tela, que eles passaram 2 anos tendo isso. A gente não tinha isso, né? Então, você queria se conectar com seus amigos e aquilo naturalmente estimulava esse networking inocente, que você não sabia para que servia exatamente, mas esse relacionamento com os amigos. E hoje é o contrário. Agora, eu percebo também que o alcance das telas é muito grande. Enquanto você falava, eu pensei que, mesmo eu tendo um certo preconceito, às vezes, dos trabalhos em grupos, que eu queria até que você falasse um pouquinho, mas na primeira educação, o BTG Soma, a gente criou a mentoria 100% online. E se não fosse online, eu não ia conseguir alcançar as ONGs de todo o Brasil que a gente alcança. E a gente dá 100 horas de aula com professores, porque eu não fico só com os mentores, e é através de projetos, porque é um projeto que a gente faz um relatório no início para ver a deficiência que está aquela ONG, e a gente trabalha em cima de um projeto com os mentores e a gente faz um relatório no meio para ver como é que está a evolução e um projeto no final. Então você vê, através do online a gente consegue assistir até o terceiro setor. E não seria possível se não tivesse existido esse formato, esse modelo. Então o alcance ele é muito maior. A educação à distância também deve ser isso. Você consegue alcançar milhares de pessoas que não teriam acesso à educação. Agora, Marta falou das telas, e o tema que eu explorei hoje na minha coluna foi em cima de um editorial do Estadão, no meio do feriado, no qual ele dizia o seguinte, que os professores tinham que atuar juntamente com os pais no sentido de coibir o uso dos celulares por parte dos alunos. Isso é total verdade. Mas a minha discussão nesse artigo é a seguinte: como é que nós, pais e professores, vamos fazer isso se nós também somos viciados no celular? Porque no meio de uma reunião de trabalho, a gente vai lá e olha no celular. No meio de um seminário, eu vejo hoje que o grande problema dos palestrantes é justamente lidar com as pessoas que ficam no celular ao mesmo tempo que estão ouvindo. Quer dizer, como é que a gente vai resolver esse problema? Porque as escolas proíbem. Tem professores que são rígidos e outros não. Você sabe, Luiz, assim, ó, primeiro eu sempre falo que a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. É isso, né? Então, você falou uma coisa muito legal. E assim, ó, sempre, eu vou dizer, na universidade, o aluno está aqui, o professor está aqui, sempre teve. Né? Por mais que você fale, aquele professor é meio ruim, mas você tem um respeito ao professor. O que acontece com as escolas? O aluno está aqui, o professor está aqui, os pais querem estar aqui. Então, e isso é uma coisa que acontece sempre. O que aconteceu, pandemia, mais um ano de eleição, onde a gente estava muito polarizado. Aí você tinha, se o professor se manifestasse a respeito de um lado político, o pai tinha um outro lado, o pai falava para o filho, não, vai lá, e aí houve um enfrentamento. O que a gente precisa é resgatar e a construção dessa comunidade. O que acontece é que a escola fala assim, olha, celular está proibido dentro da sala de aula. Por quê? Tal. Aí o pai vira e dá e fala assim, não filho, não tem nenhum problema. E se o professor critica e fala, o que é esse celular? Não pode usar? Né? O pai, ele começou um enfrentamento. Então o que precisa? A escola tem que chamar os pais e falar, isso aqui é uma comunidade, isso aqui é um ecossistema. Estamos todos unidos para o desenvolvimento do seu filho. Vamos estabelecer as regras. Agora, quem que entende de algumas coisas em relação à educação? A escola tem que ter autoridade. Né? A escola é igual um médico. Se você vai num pediatra e ele te falou para fazer alguma coisa e você começar, não, porque eu vi no Google, não concordo, tal, e o pediatra gaguejar, você não vai mais. Não é isso? Quer dizer, quem tem autoridade é o médico. Ou você confia ou não confia. Então, ou você confia no diretor da escola, na escola, o que está fazendo, ou não, ou muda de escola. Então, uma vez que a escola definiu e falou assim, ó, gente, essas aqui são as regras, não pode ter celular, e celular é para você fazer as pesquisas, né? E a grande questão é o seguinte, é você que tem o celular ou o celular que tem você?
Essa é a grande pergunta. Né? Então hoje o celular é que tem as pessoas e está dominando todo mundo. Então você tem que, primeiro, dentro da sua casa, horário de refeição e tal, não tem celular. Horário de discussões, não tem celular. Né? E aí sim você vai dando exemplo. E aí você começa a administrar muito melhor isso. Mas eu acho que a grande questão é repactuar a comunidade toda de pais, mais alunos. Sabe o que você disse agora sobre o Honest Bar? Não é muito gostoso você poder estar num ambiente onde é um acordo entre todos. É um acordo de todos. Enquanto estiver funcionando, ótimo. Né? Então, não é muito legal você ter um acordo entre todos? Porque se um furar, se um levar celular, o outro fala, mas ele pode, eu não posso. Mas ele... Então, e aí, esse que é o problema. Então, se você acertar com aquela comunidade, entender que não é um contra o outro, aí eu acho que se constrói um ambiente muito mais saudável, que está muito mais de acordo com o que os pais querem, o que a escola quer, o que é bom para os alunos, o que a sociedade quer, e aí sim a gente consegue redefinir isso. Nesse final de semana teve uma matéria na qual se falava que o interesse das classes A e B em produzir, digamos, professores, né, e de estimular que os filhos sejam professores, caiu avassaladoramente. Como é que a gente pode reverter esse quadro? Porque eu vou dar o meu depoimento pessoal. Meu filho tem 26 anos. Ele, quando tinha 18 anos, ele falou, não, eu quero fazer ciências sociais. Eu, tudo bem, mas por quê? Porque eu quero ser professor. Aí eu falei, mas peraí, eu gastei toda essa grana com você para você ser professor? E depois ele falou, mas qual o problema? Aí eu parei para pensar, realmente não tem nenhum problema. É uma profissão digna. Agora, no primeiro instante eu fiquei pensando, pô, mas esse menino vai ser professor e ele hoje é professor e ele está realizadíssimo, quer ser um educador. Como é que a gente consegue trazer essa mentalidade para as classes A e B? Eu acho que se você perguntar para um monte de gente, você acha que professor é importante? Todo mundo vai responder que sim. Aí a pergunta é, você quer que seu filho seja professor? Acho que a maioria vai falar que não. Né? Então isso aí não é só exclusividade sua. Assim como eu acredito, Luiz, que não é só a mulher, minoria, preta e tudo mais, que deve ser alguém que luta contra, né, a favor ou contra o racismo ou a favor da valorização da mulher. A sociedade como um todo precisa, né? É o homem branco que precisa também valorizar todas as mulheres e tudo mais. Então o que eu quero dizer não é só quem trabalha com educação que precisa valorizar a educação. A sociedade tem que entender que educação não é a prioridade, educação é a premissa. Você tem que entender que o professor é a grande referência. Eu escrevi no Dia dos Professores, dizendo que em qualquer profissão, você fala, você é um médico, um engenheiro, advogado. Não, você é um advogado e professor. Você é um jornalista e professor. Professor é a última instância, é o adjetivo mais nobre que você pode dar para alguém. Porque ele é professor. O professor é aquele que ele é altruísta o suficiente de doar parte do tempo dele para o desenvolvimento de um outro ser humano. Benjamin Zander é um maestro, ele diz, sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor. E é isso que o professor faz. Então, a gente tem que entender, na Finlândia, a faculdade mais concorrida, o curso mais concorrido, é o de pedagogia. No Japão, a única profissão que não tem que fazer referência ao imperador é o professor. Quer dizer, então, são culturas que você valoriza o professor. O que a gente precisa isso é uma aqui no Brasil... exclusividade do Brasil, porque, por exemplo, Harvard, todo mundo acha o máximo o professor de Harvard, né? Eles valorizam, a gente acha Harvard e outras, né? Mas isso é uma cultura do Brasil ou existem outros países que desvalorizam o professor? Não, eu acho que em todas as culturas valorizam o professor. O que aconteceu com o professor no Brasil é porque muito em relação ao que aconteceu com os cursos de pedagogia, né? E aí o professor da escola pública que passou a ser desvalorizado e de alguma maneira ele carrega também essa desvalorização em relação ao professor do ensino superior e ao professor da escola privada e tal. Então, eu acho que há um resgate, né? Há essa necessidade de a gente entender que essa tem que ser uma das carreiras mais valorizadas mesmo, né? Então, tem que ter uma consciência. E a partir do momento, eu tenho uma coisa que eu acredito dentro da Anima, que eu falo que todo mundo tem que dar aula. Essa é uma provocação. Imagina que as empresas, todo mundo tem que dar aula de alguma coisa. Você estava falando, Marta, assim, você for doar o seu tempo,
Imagina que coisa incrível, todo mundo, todas as empresas, se fosse uma política, que todo mundo tem que doar parte do seu tempo para ensinar alguma coisa no qual você é muito bom. Porque aí a gente vai entender o quão difícil é ser professor, o quanto você precisa se preparar e quem sabe a sociedade como um todo vai criar uma empatia em relação ao papel desse profissional que na verdade o que ele faz é doar o tempo dele para ensinar, para desenvolver, para fazer com que o outro evolua, né? Isso daí é a grande definição do que é professor. Vamos aproveitar esse termo doação de tempo, então, para entrar com o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pado, garantindo a sua segurança. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco e a gente falou bastante de educação aqui, mas eu queria agora dirigir um pouco a conversa para o Pedro. As pessoas falam muito de educação, não é de uma ligação talvez direta entre educação e saúde, mas hoje o que a gente percebe é que o sistema de saúde está com um custo muito alto. As empresas, digamos, têm prejuízos e os clientes pagam muito. Isso talvez se dê muito pela falta de educação, compreensão de como funciona o sistema de saúde. As pessoas muitas vezes acabam pedindo exames demais, os médicos também, os próprios funcionários dos hospitais e clínicas muitas vezes desperdiçam material. Como é que a gente pode ensinar toda essa massa de gente a colaborar para uma indústria de saúde mais produtiva e mais efetiva? Perfeito, Luiz. O futuro da saúde, invariavelmente, o approach moderno de saúde hoje não é você tratar a doença, e sim você fomentar a saúde. Uma vez que você fomenta a saúde, você diminui drasticamente o nível de doenças crônicas, etc. Então, promover a saúde que é o grande approach hoje para ter essa otimização. Vou dar um exemplo de como a gente faz isso, tá? E de uma maneira muito simples. Hoje o nosso grupo atende ao redor de 6 milhões de indivíduos por ano. E desses 6 milhões, muitos indivíduos ali têm alguma determinada recorrência de exame. Por exemplo, você vai encaixando as personas, né, os cohorts. Mulheres acima de 40 anos que já entram numa fase crítica para exames de rotina de saúde da mulher. Alguns pacientes que tinham uma enfermidade crônica e não têm mais. Então, de tempos em tempos, a gente consegue estimular a ida deles para as nossas unidades. Mandar e-mail, a gente tem uma equipe que liga pedindo acelerando essa recorrência. Então, o caminho mais fácil que tem, sem dúvida alguma, é promover a saúde. Partir muito incisivamente para a parte de diagnóstico, seja um exame de sangue, seja um exame radiológico, seja também a parte de cuidados. E hoje a gente está falando muito de tecnologia e tangencia com isso, né? Hoje, um dos grandes sinistros que a gente tem, de grandes operadoras de saúde, Brasil e mundo, é a parte de saúde mental. Hoje a gente está digamos assim, no pico em relação à ansiedade, em relação à depressão. Está tendo um número de crianças autistas detectadas imenso. Então, isso, de fato, é o grande nó. E tecnologia, ela tem muito prós e contras nesse sentido, né? A gente está falando antes de tecnologia, e o Daniel colocou um conceito interessante. A tecnologia ela tem um lado muito nefasto, né? Principalmente para a nossa saúde mental. Vou dar um exemplo de um artigo que eu estava lendo que eu achei maravilhoso,
li há um tempo atrás, falando, até me preocupei muito com meu filho, falando que aquele peixe de aquário, o goldfish, ele tem uma janela para assimilar coisas novas que dura 5 segundos. E o autor desse artigo fazia um paralelo em relação à média de duração dos vídeos de TikTok, que também são 5 segundos. E a conclusão dele era que todas as crianças vão ter um intelecto similar ao de um peixe de aquário. Então, quer dizer, isso de fato é tecnologia. E a tecnologia interferindo diretamente contra conceitos que a gente tem de saúde mental. Em relação a peixe, eu tô que nem a Dory do Procurando Nemo, porque eu tô sem memória nenhuma. Você deve estar usando ultimamente. muito TikTok. Mas, de fato, Aloysio, o caminho mais interessante que a gente tem é promover a saúde, promover hábitos saudáveis, tá? A questão da tecnologia, de fato, ela é um grande impulsionador. Hoje, o exemplo que eu estava dando para vocês, que a gente consegue operar ressonância magnética em Paraupebas, que é um lugar ermo, remoto, de um escritório central aqui da Zona Sul de São Paulo, é algo que você vai estar conseguindo limitar custo, que você está conseguindo otimizar. Então, essa questão de tecnologia e principalmente de fomentar saúde, fomentar bons cuidados, fomentar uma vida saudável é fundamental. E a vida saudável hoje, ela é muito além daqueles conceitos antigos que a gente tinha de simplesmente exercício físico, dietas e afins. É muito além disso. Por exemplo, uma coisa que a gente coloca até para os nossos funcionários, uma cartilha dessa questão de saúde mental, atenção plena. Hoje em dia, o que era o inalar carvão na Revolução Industrial, hoje é essa questão do celular. Isso daí o que gera de dopamina, de ansiedade, de N hormônios ruins, é uma enormidade. Então, praticar exercícios de atenção plena durante o dia são conceitos até que eu tento passar para o meu filho, para a minha família, eu pratico todo dia. Então, essa questão de promover a saúde é o que de fato vai encurtar. Tem um seriado, não sei se vocês já viram, que fala das zonas azuis na Netflix. Blue Zones. Das Blue Zones. Eu acho que esse é um ponto super importante, porque nessas 5 regiões do mundo, um jornalista americano ele percebeu que havia muitos centenários, pessoas com mais de 100 anos. E quais são as razões? Primeiro, a questão da alimentação, evidentemente, mas principalmente uma vida em comunidade e uma espiritualidade e também uma coisa voltada para o bom humor. As pessoas que são mal-humoradas, elas envelhecem mais rápido, infelizmente, mas a gente tem que olhar para esse tipo de coisa, né? Voltando na questão da tecnologia, a gente ouvia falar muito do 5G como uma forma importantíssima de avanço na medicina, que uma pessoa poderia, aqui de São Paulo, promover uma cirurgia em Macapá, por exemplo, mas isso ainda não está acontecendo. Isso é um futuro tipo Jetsons, daqueles que nunca vai acontecer, ou vai ocorrer mesmo? Não, isso vai ocorrer. Hoje em dia, essa parte de teleconsulta, um dos grandes nós que a saúde tem é a parte ambulatorial. É ali uma consulta clínica, seja de emergência, seja a consulta não programada. E a consulta online disruptou esse setor. Hoje em dia, o que você consegue reduzir de custo com atendimento online já é uma realidade. E não tenho dúvida que essa parte de medicina remoto, seja para diagnóstico, seja para exames, até ou procedimentos complexos, isso está na pauta. O que a gente olha a medicina de 20, 30 anos atrás e olha hoje é completamente diferente. Nisso que você está falando, Aloysio, eu estava até lendo um artigo, essa parte também de drogas, né, de medicamentos, como avançou, que doenças crônicas, se a gente conseguir erradicar de uma vez por todas doenças coronarianas, diabetes e câncer, a expectativa de vida do ser humano vai para 150, 160 anos. E eu não tenho dúvida que em algumas gerações a gente vai conseguir lá. E muito disso em função de tecnologia. Mais uma vez, a gente aqui hoje, o Grupo Aliança, e provavelmente a maioria dos grandes grupos que opera medicina privada no país já tem laudo remoto, já tem atendimento remoto, a gente já consegue operar diagnósticos em qualquer lugar que tiver. Essa é uma portaria agora muito importante em relação ao exame de sangue, que exame de sangue hoje no Brasil
era algo clusterizado apenas em clínicas e hoje você já pode fazer também em farmácias, alguns procedimentos de sangue. Então, é um setor que ele está em franca disrupção. Obviamente, tem uma certa assimetria ainda, principalmente se tratando de Brasil, da quantidade de médicos para o número de população. Até, pô, Daniel é um dos agentes aí que vão encurtar esse caminho em relação à faculdade de medicina, e a gente espera que, de fato, tenha cada vez mais vagas, né? Que o governo abra mais a cabeça para isso. Mas tecnologia, sem dúvida alguma, olhando o que era medicina 20 anos atrás e projetando para frente, vai ser um grande impulsionador. Olha que coisa, você estava falando, suas duas perguntas me remeteram a duas coisas aqui, né? Que quem sabe o futuro da humanidade como um todo seja baseado em tecnologia, né? O coding e o decoding, quer dizer, o futuro é ancestral. E ao mesmo tempo, quer dizer, esse resgate à natureza, as relações humanas. Olha as suas duas provocações que você fez agora, né? A primeira é assim, olha, primeiro, né? A última é tecnologia é indiscutível que vai ajudar a ampliar muito essas relações, o acesso às consultas que você descreveu, e eu não tenho dúvida em relação a isso. Do outro lado, a gente tem que entender que a medicina ela é mais até do que só a ciência ali. Tem a medicina oriental, tem a medicina, tem a acupuntura, tem a medicina ancestral, tem a meditação, tem o contato de você com você mesmo. Quer dizer, então, eu acho que a gente está nesse momento das duas coisas, duas vertentes. Como que a tecnologia pode evoluir e, ao mesmo tempo, como que esse resgate dos valores mais originários em relação ao ser humano, né? O contato com você mesmo, o contato com o outro, faz com que você evolua, né? Então você estava, acho que um grande problema que você estava dizendo em relação à saúde mental que é o seguinte: os adolescentes hoje comparam os bastidores deles com o palco dos outros, porque todo mundo só posta o que acha bacana, ninguém posta bastidor, né? Então, e ele acha que a vida de todo mundo é mais legal do que a dele, é muito melhor do que a dele. E os outros são mais bonitos, porque todo mundo fotografa do melhor ângulo. Então, essa é uma questão de sanidade mental que a gente precisa trazer essas duas coisas. Eu acho que é um combinado, né, uma permeabilidade entre o uso da tecnologia e, ao mesmo tempo, o resgate dessas relações humanas, que é o olho no olho, que é o contato. Quando você falou de faculdade de educação, você falou como usar a tecnologia, né? Não é fugir da tecnologia, mas usá-la da melhor maneira. Quando você falou de educação, você falou replicar o que era na sala de aula para a tecnologia pode dar o problema da falta de atenção, de engajamento e tal. Mas usar a tecnologia de forma inteligente e ainda aí se conectar das duas formas que vocês falaram, tanto em saúde quanto em educação. Marta, você usa muito lápis, caneta no dia a dia? Eu amo ler jornal de papel. Então, eu queria te perguntar o seguinte: eu li outro dia um artigo que falava sobre saúde mental e que escrever à mão era importantíssimo para estabelecer a nossa saúde cognitiva, digamos assim. Como é que a gente faz isso dentro de um mundo em que o papel está acabando e a gente escreve cada vez menos? Por exemplo, eu tenho uma caneta aqui no meu bolso, mas quase ninguém tem. Então, como é que a gente faz isso? Minha filha, por exemplo, ela usa o iPad na escola, mas ela tem uma caneta do iPad e eu percebi que conforme ela vai anotando as coisas no iPad, mas usando um instrumento de caneta, ela começou a aprender muito melhor. Como é que a gente vai introduzir uma caneta, um lápis, para quem hoje só quer saber do TikTok? Você sabe, Luiz, você tá falando, eu acho que o futuro, quando a gente pensa no futuro da educação, do aprendizado, do crescimento da sociedade como um todo, você tem que buscar essas referências. E indiscutivelmente, quer dizer, como as pessoas aprendem, como que é o sistema neural, é algo tão importante quanto os dados, tão importante quanto as relações que a gente está falando aqui do uso de tecnologia. E é indiscutível, mas não é só, usar a caneta, e aí é o seguinte: você busca e você faz inclusive desenhos e a questão de usar as cores ajuda na memorização, ajuda você a compreender aquilo. Outra coisa não é simplesmente você escrever o que o outro está falando, né? Mas você entender e escrever com as suas palavras.
Você aprende muito mais escrevendo com as suas palavras ao invés de copiando o que alguém colocou na lousa. É outra coisa. Outra coisa é você fazer perguntas. A grande questão é o seguinte, se você vai fazer uma prova. Se você fosse o professor que ia fazer a prova, que perguntas que você faria? Então, eu acho que a grande questão, entendendo que todo o conteúdo do mundo, como eu já falei, está de graça online, a grande pergunta é compreender o porquê daquilo. Então, agora, se você perguntar qual que é a fórmula de Pitágoras, o ChatGPT ou o Google, ou quem quer que seja, responde para você. Mas o que significa a fórmula de Pitágoras? Né? Que é a área da hipotenusa igual à soma das áreas dos catetos, mas não é o simplesmente, é compreender o quê? Essa área, as outras duas áreas cabem dentro daquela área, e para que aquilo serve? Qual que é aquela referência daquilo? Então, compreender o porquê que serve, primeiro, o que é aquilo, o que está por trás daquela fórmula, o que está por trás daquela explicação, né, daquele conceito, e aí sim, você depois, o compreender, é mais do que o entender. Esse é o grande desafio. Assim como a leitura de livro. Porque você fala, vou ler um livro ou ver um filme? Qual que é a grande beleza do livro? Que o livro estimula a criatividade, a imaginação. Você lê um livro e você pensa. Depois você vê o filme e fala, não imaginei aquele personagem daquela maneira. Parece que estão conflitando com o que você pensou. Porque ali você criou cenários, você criou situações. Então a leitura de livro, ela desenvolve a criatividade. E quem sabe a criatividade e a sensibilidade sejam as duas características mais essenciais do ser humano, né? Isso é interessante porque eu já escrevi livro de ficção. E uma vez eu perguntei... É mais legal ainda que ler. Mas aí uma vez eu perguntei para um leitor como é que ele imaginava tal personagem. Era completamente diferente de como eu havia imaginado. Então é muito bacana porque você cria uma plataforma na qual a pessoa pode imaginar do jeito dela. Exatamente. Então cada um vai customizar a narrativa do próprio jeito. Isso é absolutamente incrível. É isso. E quando você desenvolve essa sensibilidade, eu brinco, eu falo o seguinte, que é a capacidade de você degustar um quadro, de você saborear uma música, de você ter aquela sensibilidade, você desenvolve realmente a sensibilidade de você enxergar o que não está explícito, né? Enxergar as entrelinhas, escutar o que não foi falado. Então você desenvolve uma habilidade que ela é fundamental para as relações humanas. Então esse desenvolvimento da arte ajuda você a desenvolver isso. Assim como o esporte ajuda você a lidar com a frustração, né? Você vai entender que você não vai ficar parado em relação ao erro. Então o erro ele te desafia, né? Então você errou uma cesta de basquete, você tenta de novo, então não tem nenhum problema. Assim como o teatro desenvolve o improviso, lidar com situações não necessariamente familiares. Então, a escola como um todo, ou quem sabe a sociedade como um todo, assim como você disse, a gente tem que cuidar da saúde, não da doença, né? A escola tem que cuidar do aprendizado. Não interessa o que o professor ensinou, o que interessa é que o aluno aprendeu. Tem que cuidar do aprendizado e não do ensino. Bom, eu vou pegar esse gancho para a gente finalizar o nosso programa de hoje e fazer uma seguinte amarração. Todos os temas que a gente falou aqui, responsabilidade social, saúde e educação, eles são importantíssimos para formar a inteligência emocional do indivíduo. E sem essa inteligência emocional, a gente não vai a nenhum lugar e não consegue nem fazer network. Então, meus amigos, muito obrigado e até a próxima edição de Money Report aqui na BMC News. Tchau. BMC News. Informação que gera valor.